Tem gente que acha que aprender é coisa de começo, de quem ainda está chegando. Mas na verdade é o contrário. Quanto mais a gente vive, mais entende que não sabe tudo. E é nesse intervalo entre o que já sabemos e o que ainda podemos descobrir que mora o crescimento. Aprender é uma vírgula no caminho, uma pausa que não interrompe, mas amplia. É o instante em que o ego se cala e a curiosidade fala mais alto, em que a experiência se mistura com a humildade e uma nova ideia nasce. Dentro das empresas, esse movimento silencioso tem mudado o jeito de trabalhar, de liderar, de pertencer. Porque conhecimento não é sobre decorar, é sobre conectar. E quem se permite aprender, inevitavelmente ensina também. No fim das contas, o saber é um diálogo, nunca um monólogo. E talvez o maior sinal de inteligência seja continuar perguntando. Este episódio é um oferecimento da RH Center BPO, que acredita que a verdadeira evolução acontece nas pausas em que a gente escolhe aprender de novo. Por isso, sejam muito bem-vindos ao Vírgula, Ana Paula Valadão e Daniel Rigonato. Então, antes de começar esse episódio, o primeiro episódio da série especial, série Gente e Gestão da RH Center no Vírgula, você pode acompanhar lá na playlist no YouTube ou também no Spotify. É o primeiro episódio aqui na Casa Nova, né? Sim, então, sejam bem-vindos aqui. Obrigado. E muito obrigada, viu, Dani, por continuar apostando no Vírgula. Com certeza, estamos juntos, Vi. Nós estamos juntos. Bom, antes de começar o nosso episódio hoje, com um tema muito bacana aqui, que já deu uma bela introdução no texto, né, a respeito de educação, de estudar, de ensinar, que é a educação corporativa. Eu gostaria que vocês se apresentassem para quem está assistindo, para que o pessoal já vá entendendo, né, com quem a gente está falando aqui, porque que vocês são pessoas realmente ideais para falar sobre esse assunto. Por favor, comece você, Ana. Ok, então, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui contigo, Vi, no Vírgula, e com o Daniel também. Obrigada pelo convite. Então, eu sou a Ana Paula Valadão, eu sou carioca, moro aqui no Paraná há quase 30 anos, bastante tempo. Sou mãe da Ana Clara e da Mariana, duas moças, já são moças, e adoro cachorro. Então, eu tenho uma matilha lá em casa, de três, uma turminha de 3. Eu sou psicóloga de formação e durante a faculdade de psicologia eu direcionei tudo para a área de... Já bati no microfone. Tudo para a área de RH. Então, eu tenho aí uma trajetória de 29 anos dentro da área de recursos humanos. Tive a oportunidade de atuar em todos os subsistemas de RH. E eu tenho um encanto por desenvolvimento, especificamente falando a parte de educação, né? Então, hoje o tema tá de acordo. Está de acordo. E eu fui professora em pós-graduação, sendo que uma das matérias era educação corporativa, lá na PUC-PR. Que legal. Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você. E você, Dani? Bom, Vi, eu já não sou novo no programa, mas eu sou Daniel, eu também eu sou de São Paulo, não sou daqui, vim para Curitiba, já vão fazer 17 anos que eu estou pela metade do ser aqui. Eu nem sabia que ela era carioca, ela que me contou indo pro Rio, eu descobri que ela era carioca. Eu falei, pô, mas você não parece que tem sotaque, não percebo o sotaque. O Sudeste inteiro em peso aqui hoje, porque eu sou de Minas. Então, olha só. Se a Flávia estivesse aqui, teria o Espírito Santo. Teria o Espírito Santo, aí tá tudo certo. E eu estou aqui já nesse tempo todo trabalhando na mesma empresa. Eu comecei lá como coordenador da área de tecnologia, hoje eu sou um dos sócios lá na operação. Sou pai do Gustavo, do Heitor e agora da Eleonor, que tem 2 meses, que chegou pra gente, é a menina que eu queria muito ter e chegou agora, então está sendo uma experiência nova em casa. E como a Ana, eu também gosto muito de cachorro. Eu não tenho uma matilha, porque senão eu teria que dormir em outra casa, né? Porque a minha mulher não é assim tão fã de cachorro quanto eu. Mas eu tenho lá o Jeremias, que é o meu cachorro, que é o meu companheiro nas madrugadas, que é a hora que eu gosto de estudar. Então
Eu sempre fui curioso, sempre fui estudioso. Nunca dependi de uma organização só para estar aprendendo. Sempre fui muito autodidata de buscar conhecimento. E eu sempre estudei de madrugada. Desde a 5ª série, eu estudo de madrugada. É o horário que minha cabeça funciona para aprender. Eu não sei se isso é verdade, mas para mim funciona assim. À noite não funciona direito, de tarde para aprender não. Eu executava bem. Para estudar é madrugada. E madrugada é 2 da manhã. Eu vou dormir, acordo 2 da manhã e eu vou estudar. Eu acho que é só com você isso, Dani. Pois é, eu devo ter alguma dificuldade com o resto do dia, mas é o horário que eu funciono melhor. Eu gosto muito de estudar online, gosto também da presencial. Eu sou formado, eu tenho uma formação na área de desenvolvimento de software, mas também fui fazer administração e depois mestrado, especialização em gestão de empresa e mestrado na parte de governança e sustentabilidade. Então eu continuei estudando e fuçando, aprendendo. Agora a IA que está na moda, as aplicações de IA e tudo mais, a RH Center ela se desenvolveu muito em função dessa necessidade de estar aprendendo o tempo todo. Então a minha coordenação, o Luiz Fernando, o time de primeiro nível ali de analistas, é uma equipe que estuda muito para se adaptar, para estar na frente. E hoje estar com a Ana aqui, para mim, é uma honra. A Ana, eu fui em palestra dela na BH, né? Então, você tá com a palestrante aqui do lado, é outro nível, né? Então, eu vim aqui mais para aprender com a Ana como é que é esse negócio de aprender. O aprendizado é contínuo, então a gente vai trocar e vai aprender, todos nós. Então, eu vou aproveitar essa sua fala para fazer a primeira pergunta, Ana. Todo mundo que vem aqui no Vírgula, eu começo sempre com uma pergunta, que é qual é a vírgula na sua vida que te fez chegar ao ponto que a gente vai discutir no episódio. Como a gente vai falar sobre educação corporativa, eu quero te perguntar isso. Qual foi a vírgula na sua vida que fez você perceber que estudar, aprender era algo contínuo, que não era só ali pegar o diploma e acabou, mas precisava ser algo constante e para sempre? Nossa, excelente pergunta. Eu acho que eu descobri isso ainda na faculdade, porque quando eu fiz a faculdade, lá em 1999, né, a faculdade de psicologia era psicanálise pura, né? E eu entrei no primeiro dia de aula dizendo assim, eu vou trabalhar em RH, desde o primeiro dia de aula. Meu foco era RH. E psicanálise pura versus recursos humanos não tinha nada a ver. Então, desde o início, eu fui procurar recursos fora para eu poder me especializar. Na época, não é me especializar, mas para eu poder ter uma narrativa, né, da área e poder me inserir no mercado de trabalho ainda estudando a faculdade de psicologia, o que de fato ocorreu. Só que nessa brincadeira, porque eu costumo falar que processo de aprendizado, pelo menos para mim, é algo muito tranquilo e eu gosto tanto que é meio uma brincadeira, sabe? Uhum. Eu descobri que eu adorava estudar. E eu sou uma pessoa, como o Daniel acabou de falar, extremamente curiosa, né? Do tipo assim, se eu tenho um assunto para conversar com o Daniel que eu não domino, a probabilidade é muito grande de eu sentar, estudar, discutir, para quando eu for falar com ele, eu ter o mínimo de base para sustentar uma conversa, né? Então, assim, a minha vírgula foi ainda no período da faculdade, por conta de curiosidade, de posicionamento, para eu poder me posicionar frente a outros candidatos, né? E assim, de lá para cá, eu nunca mais parei de estudar, né? Então, não estudar te trava, você fica obsoleto, né? E quem fica obsoleto fica fora do mercado, independente de qual mercado seja, né? E, particularmente, eu acho que o que mais eu percebi ao longo da trajetória é que nada é escrito em pedra, né? Nada é estanque. Verdade. Então, assim, às vezes você aprende uma coisa, mas tem outra pessoa que tem uma outra forma de fazer, uma outra metodologia, né? De uma outra. Então, assim, sabe aquele lance do tipo, mas eu sempre fiz assim, eu sempre aprendi assim, vivi assim, é a síndrome da Gabriela, né? Sim. Se você fica fixo nisso, você não abre oportunidades para novos conhecimentos. E outra coisa importante, eu tive várias vírgulas, né, na minha vida, e outra coisa muito importante, na minha trajetória profissional, compartilhar o meu conhecimento,
Ou seja, desenvolver outras pessoas, independentemente se fossem do mesmo nível, do meu par, ou uma pessoa que esteja abaixo, liberava espaço para eu poder absorver mais. Né? Então, assim, uma coisa que eu nunca tive receio é de compartilhar conhecimento, porque quando você compartilha conhecimento, você reforça aquilo que você tem, né? E é uma relação ganha-ganha com a outra pessoa. Sim. A gente teve um episódio agora recente, Ana, se não me engano foi o último episódio que entrou no ar, antes desse aqui, onde eu entrevistei o Marçal Jordan, que é da RPC, ele é gerente das regionais da RPC, né, na área de jornalismo. E ele comentou uma coisa que eu achei, assim, muito pertinente e que casa com isso que você está falando agora. Antigamente, quando a gente fazia uma visão de futuro dentro das empresas, a gente olhava 5 anos, 10 anos. Hoje em dia, 5 anos é muito. 1 ano já... Quem sabe... Dependendo do segmento, às vezes você não consegue terminar. Exatamente, porque as coisas estão mudando numa velocidade muito grande, muito frenética. Vocês acham que isso se aplica na educação também? Está diretamente ligado? Para mim, totalmente. Quando ela fala que você não está escrito em pedra as coisas, hoje a gente diz que você tem que aprender, você tem que desaprender e reaprender de novo, porque já mudou. O mesmo assunto já mudou. Ora por questões macroeconômicas, ora por questões de tecnologia, que mudou o jeito de fazer. As gerações começaram a ser contadas, novas gerações, porque a tecnologia ela se atualiza tão rápido que já muda totalmente a próxima geração em função disso e até de comportamento social. Então, sim, às vezes não dá mais tempo. Hoje a gente não consegue mais fazer um plano para muitos anos. Você faz um plano mais curto. Hoje, para a gente, o longo prazo, a gente está falando de 2 anos e meio, 3. Entendeu? Você pode até fazer mais longe, mas é para você comparar aquilo que você acabou executando versus o que você estava planejando. Mas você falar assim, não, esse é o caminho, vamos fazer até o final, muito difícil de dar certo. Porque muda muito rápido. Muda muito rápido. E outra coisa, você falou para mim sobre o aprendizado, sobre estudar constantemente. Dentro desse aprendizado, Ana, a gente, porque, vamos colocar assim, lá atrás, 15, 20 anos atrás, quando eu saí da faculdade, tinha aquela coisa do estudar, graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, como é que fala? Doutorado, pós-doutorado, né? Era mais ou menos essa linha acadêmica que a gente seguia. E a pergunta que eu quero te fazer é, estudar hoje em dia, numa era em que a inteligência artificial está aí, é isso ainda ou é muito além disso? Ou tem outras formas de aprendizado que não necessariamente a IA e o acadêmico, que a gente pode englobar nessa questão do aprendizado contínuo? Ok. Eu particularmente acho que é muito além disso, tá? Muito embora várias empresas ainda requerem, por questões de estrutura, até para terem a sua política de remuneração, enfim, mais organizada, acabam solicitando algumas formações específicas, uma pós-graduação, um MBA, curso técnico, alguma coisa. Então, mas eu acho que a questão de você ser autodidata, né? Obviamente com fontes fidedignas, sim, né? Para construir o seu estudo muito e no seu tempo. Bem observado. Porque dentro da IA a gente tem diversas fontes, sim, e nem sempre é uma fonte confiável. É verdade. Né? Mas desde que você tem uma fonte confiável para você obter o conhecimento, eu acho que é um ganho que ninguém vai tirar daquela pessoa. Sim. Né? E a vida, porque assim, quando você vai para uma pós-graduação, você não aprende nos mínimos detalhes a fazer tudo. Uhum. Tá? A pós te dá um overview, te dá um geralzão das ferramentas que você pode utilizar. Mas o aprendizado, de fato, vai acontecer na hora que você botar em produção, na hora que você colocar em prática. E aí, né, as sacadas que você vai ter, que vai gerar um processo de aprendizado, de retenção e até novas construções, né, é algo que na faculdade você não tem.
né? Até tem alguns trabalhos, enfim, mas assim, é no dia a dia... Mas é muito simulado, né? É muito ambiente simulado. É muito ambiente simulado, mas é no dia a dia que você constrói. Então, assim, eu acho que sim, faculdade, pós-graduação é importante, até porque as empresas têm essa estrutura, mas é muito mais que isso. E eu quero entrar um pouco mais na educação corporativa em si, mas antes eu ainda quero fazer uma pergunta, porque eu não posso deixar, a gente tá aqui no Vírgula, um podcast, e eu sou uma pessoa consumidora assídua de podcasts. Eu assisto todos os dias, pelo menos um episódio diferente dos que eu mais gosto. Às vezes conheço alguns novos, até pelo tema que me atraiu. E eu percebo assim, não por menos eu decidi ter o meu podcast, né? É um ambiente que hoje em dia traz o conhecimento de pessoas muito sábias, inclusive vocês que estão aqui hoje, olha só. Obrigado. Né? Você mesmo comentou que você já foi professora da pós-graduação e você está aqui hoje dando uma entrevista. Então, quem assistir a esse episódio vai conhecer um pouco, receber um pouco do seu conhecimento. O que você pensa sobre isso? Porque formas de aprendizado que eu vejo hoje em dia, né? Os livros, né? Você ler ali, como você falou, em ser autodidata, pode ser por meio de um livro, pode ser por meio de um podcast, pode ser por meio, às vezes, até de um curso online. O que você pensa sobre essas novas formas? O livro não é novo, né? Mas essas novas formas de fonte de aprendizado. Eu acho muito bacana, porque assim, a gente tá, como o Daniel falou, né? O plano agora é de 1 ano, 2 anos, 3 anos e olhe lá. Então, assim, a gente tá muito imediatista. Sim. Né? Conteúdos muito extensos, hoje, no mundo atual que a gente vive, não retém a nossa concentração. Às vezes a gente não se concentra. Então, eu particularmente acho que doses, pílulas, sabe? Pílulas de aprendizado. Isso é um termo muito usado hoje, Isso, né? é o microlearning, né? Isso. É muito bacana porque você vai recebendo o conteúdo em doses homeopáticas. Então, tudo é fonte de conhecimento, o livro, o podcast, não sei, um bate-papo com alguém que tem mais experiência com você. Um evento. Um evento, um congresso, palestra. um summit. Tudo isso é processo de aprendizagem, de conhecimento. Mas você só vai conseguir dizer que sim, eu sei, eu tenho propriedade nesse tema quando eu executo. Né? Que você estava me falando um pouquinho disso antes da gente começar. Isso, exatamente. Então, o processo de aprendizado se conclui, na minha opinião, quando você consegue colocar o seu conhecimento numa prática consistente, e você consegue obter resultados daquele processo. Né? Legal. Então, e aí, então, agora pegando o gancho disso que você falou, dos congressos, né, das palestras, onde está, na opinião de vocês, a responsabilidade da empresa em trazer esse tipo de conhecimento para dentro de casa ou até mesmo de dar subsídios para que o colaborador vá, né, atrás ou vá em busca se desenvolver fora do meio ambiente, do ambiente empresarial ali, da empresa? Nós temos, assim, acho que a empresa, ela tem o papel dela, mas o indivíduo tem o dele também. Acho que tem os dois lados. A gente não pode só responsabilizar a empresa, mas a empresa tem um papel muito importante. Eu acho que se manter atualizado, saber o que está acontecendo no mundo, saber o que está acontecendo de novidades, seja na sua área, seja em outra área, é uma questão do ser humano. Ele precisa dessa prática de estar aprendendo. Por N motivos, mas principalmente por se manter atualizado, se manter empregável e poder contribuir com o conhecimento. Eu aprendi muito dessa questão do aprendizado individual com o meu pai. O meu pai tem a 4ª série primária, mas o meu pai deve ter lido facilmente uns 2.000 livros. Dentro daquilo que ele gosta, ele vai no detalhe. Então você vê uma pessoa que tem a 4ª série primária discutindo com o doutor naquele assunto, sobre os mesmos assuntos, sobre as mesmas literaturas, porque ele pesquisou e ele foi atrás de aprender. Então você não está limitado à estrutura ou a alguém para aprender. É você querer ir buscar o conhecimento. E essa ideia dos podcasts, a informação está muito mais disponível do que estava antes. Eu lembro, quando eu era moleque, o que era a referência de conhecimento para a gente? A Barça.
Era. Exatamente. Era a Barça, era a enciclopédia. Quem tinha era o... Não, era Isso que eu ia cara falar, era quem rei. tinha a Barça, Quem porque tinha a lá em Barça. casa não tinha Ou Barça, você era um com pegava 5 volumes e olha lá. E você pegava o caderninho, você ia na biblioteca pública, Isso. porque tinha lá. Então você tinha que ir lá buscar o conhecimento. E quem tinha muito dinheiro tinha a Barça atualizada, porque você comprava o livro do ano, né? Para Sim, atualizar ela, nossa. senão ficava desatualizado. Então era muito caro isso. Hoje não, ele é altamente disponível. Então você tem conteúdo bom de Harvard, você tem conteúdo bom do Brasil, você tem conteúdo bom de universidades que está longe de você, mas você pode acessar o conteúdo. Eu fiz curso da PUC do Rio Grande do Sul com o Leandro Carnal, ele estava gravando, provavelmente nem de lá, mas eu estava assistindo e estava aprendendo. Então, hoje você não se desenvolve porque você não coloca isso na sua pauta de vida, porque o conteúdo está disponível. Você pode conseguir isso. Agora, a empresa, ela tem o papel muito mais focada para o negócio, no meu ponto de vista. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa de tecnologia, eu tenho que saber para onde o mercado está indo. Para onde estão indo as tendências? Porque aí eu preciso estar à frente vendo o que vai despontar de conhecimento para eu viabilizar para o meu colaborador aquele conhecimento focado no meu nicho de negócio, porque daqui 1, 2 anos nós vamos ter que estar à frente com isso rodando e sem eu não fizer esse passo antes, eu não chego. Então a empresa, ela não traz qualquer conhecimento, ela não é uma escola, ela traz o conhecimento que está alinhado ao seu negócio, que faz parte daquilo que ela precisa, porque todo investimento em treinamento tem que ter ganho e retorno. O RH vai ser cobrado. Por que nós gastamos dinheiro com esse treinamento e não estamos tendo retorno nenhum do time interno? Então a empresa tem esse papel de, sim, trazer conhecimento para dentro de casa, e hoje, inclusive, nós vimos ontem, né, no workshop lá, você tem a questão do conhecimento técnico, você tem o comportamental, e agora até a questão de orientação para dentro de casa. Para que as pessoas cada vez mais são impactadas pela sua dinâmica familiar e isso impacta a empresa. Então a empresa, ela tem uma responsabilidade grande nesse sentido, mas ela tem muito mais um viés de conhecimento focado ao seu nicho de negócio. Você vai aprender o que a empresa está te dando para aprender para ela. Aí você sai de lá, você só sabe o que você aprendeu para atender aquele mundo lá. Você não fez nenhum outro conhecimento seu. Então você não é mais aplicável para outra coisa. Você está nichado. Isso é ruim. Então a gente fala que eu tinha um amigo, tem um amigo, né? Hoje ele é professor, ele é doutor e professor na Unila. Ele falou o seguinte: você tem que ter o seu conhecimento estricto em alguma área da tua vida, você tem que ser muito bom. E no resto você é lato sensu. Você sabe de tudo um pouco, entende um pouco, para você participar de uma conversa e você aprender mais. Porque se você não sabe nem o básico sobre aquele assunto, você assiste, não participa e sai sem aprender nada disso. Então, esse é o meu ponto de vista com relação à empresa e às pessoas. Tomando isso como base, você acha, Ana, que tem alguma diferença entre ensinar e formar? Por exemplo, ensinar um processo de dentro da empresa e formar pessoas para o mundo, enfim, para que ela possa dar continuidade na carreira dela, até mesmo em outra empresa? Ou estou viajando demais aqui nessa pergunta? Olha, essa pergunta é bastante reflexiva, entre ensinar e formar, né? Porque assim, a partir do momento que você está ensinando, você não deixa de estar formando, né? Você está transmitindo um conhecimento e você está modelando, a princípio, né? A ideia é modelar aquele profissional para que ele consiga atuar dentro do seu business, né? Mas tem certas coisas dentro de uma organização que a gente pode falar que são os valores da organização, né? Que aquilo a pessoa, na minha opinião, leva para a vida. Então, se é uma empresa que tem um valor, número 1, segurança, ela vai trabalhar e ela vai tentar ultrapassar o limite empresarial, porque ela vai querer que aquele colaborador tenha segurança na sua própria casa. Porque não faz o menor sentido só ter segurança no ambiente profissional e em casa fica tudo... Sim. Tudo sem, entendeu? Sim. Então, assim, eu acredito que sim, você acaba formando, você ensina, forma e tem coisas que a pessoa vai levar para a vida. Agora, um ponto que o Daniel trouxe, né, sobre a questão da carreira. A carreira é do profissional, sim, não é da empresa, né? É isso mesmo. Então, assim, a empresa vai investir nos seus gaps, naquilo que ela precisa fortalecer, vai formar naquilo que ela não consegue no mercado, né? Tipo, a empresa tem uma expertise
X e dificilmente contratamos profissionais do mercado com isso. Então, ela vai ter que formar profissionais. Sim. Né? Agora, quando o funcionário se apropria, fica autorresponsável pelo seu desenvolvimento, o mundo abre várias portas, várias oportunidades, inclusive dentro da empresa que ele está trabalhando. Então, eu acho que a empresa tem um papel relevante quando forma profissionais para dentro da companhia e, obviamente, esses valores organizacionais que ultrapassam o limite da companhia, né? Mas o profissional também tem que ter a sua responsabilidade no seu próprio desenvolvimento. Né? Não sei se eu te respondi. Eu acho que sim. Você sabe que eu pensei, enquanto o Dani estava falando e você complementando, eu fiquei lembrando um pouco da minha trajetória. Eu iniciei como assessora de imprensa, né, numa empresa que a gente até estava comentando aqui anteriormente. E eles me deram uma oportunidade na época de fazer uma pós-graduação em marketing. Então, eu era jornalista, né? Iniciei como assessora de imprensa e se eu não fizesse essa pós-graduação em marketing, provavelmente eu continuaria como assessora de imprensa, talvez iria ali para o jornalismo de algum veículo, não sei, isso aí acho que não tem como saber, né? Porque não foi esse caminho que eu segui. Mas o fato de eu fazer a pós-graduação que eles subsidiaram para mim, fez com que eu ampliasse as possibilidades e fosse mais por esse caminho. Então, na continuidade, apesar de eu ainda ter passado por 2 situações de assessoria de imprensa, eu acabei indo mais para o caminho do marketing. Então, eu fui como coordenadora de marketing, mais voltada para relações públicas, depois relações institucionais e assim fui crescendo. E quando eu resolvi abrir o meu negócio, o meu negócio abrangia um pouco de tudo, abrange ainda, né? Tem 8 anos já, inclusive esse mês está fazendo 8 anos a minha empresa, e abrange um pouco de tudo. Tem, assim, um pouco ali da parte de jornalismo, até o podcast tem muito disso, dessa questão da entrevista. Sim. E tal, mas todos os outros serviços estão muito mais relacionados ao marketing do que ao jornalismo. Eu me distanciei bastante do jornalismo. Então, fiz essa reflexão para trazer isso para vocês. A história do ser protagonista é essencial. A gente precisa ser protagonista da nossa vida. Mas, muitas vezes, quando a empresa enxerga na gente um potencial e fomenta aquilo, né, e propicia que aquilo, às vezes a gente muda um pouquinho a rota do que a gente imaginava para nós mesmos, mas por uma coisa boa. Vocês concordam? Com certeza, porque assim, aí são as oportunidades. Uhum. Você não estava focando naquilo. É uma oportunidade de você fazer um Y na tua carreira, de você fazer um paralelo até nela para complementar, mas é uma coisa assim, não estava no teu radar, mas apareceu a partir da visão de alguém mais experiente que enxergou um potencial em você. Falou assim, eu acho que com ajuste aqui você pode caminhar. Você me conheceu, eu era de tecnologia. E como um bom cara de tecnologia, eu respondia no chamado. Então eu não conversava muito. Eu era um cara mais no meu universo. Só no helpdesk. Eu só no helpdesk. Chamado no helpdesk. Se a primeira pergunta da pessoa, você resolve aqui isso para mim? A resposta da gente, você abriu o chamado? É padrão. Era já assim vem no mesmo. Script. Então, ela sabe. Então, para sair desse mundo mais controlado da área de tecnologia, para você vir para um mundo hoje de negócios, foi um trâmite, foi uma oportunidade que eu tive. Que aí foi o Jorge, que é o sócio, hoje majoritário da Rega Center, que ele falou assim, olha, você não quer uma oportunidade na área financeira? Porque assim, na área de tecnologia, o que eu precisava aqui dentro da empresa está dominado, você já está administrado. Você não quer tentar uma coisa nova? Eu falei, eu arrisco. Só que ele virou para mim assim, só que você vai trancar a tua faculdade de tecnologia e vai fazer administração. Faltava um semestre. Faltava um semestre. Eu tranquei a faculdade para fazer administração. E eu nunca mais voltei 100% para a área de tecnologia, igual você. Uhum. Não volto mais. Eu brinco, hoje nosso TI, eu estou terceirizado e tal, me ajuda muito, porque eu discuto com eles no mesmo nível. Só que eu falo que lá agora eu só passo cartão, eu só assino cheque, eu não faço mais nada. Eu dou direcionamento. Mas foi uma oportunidade. Talvez se eu tivesse continuado na área de tecnologia, eu não tivesse hoje na posição que eu estou. Porque eu me dei muito bem na área de negócios, entendeu? E eu não sabia que eu tinha esse potencial. Descobri no caminho.
Foi uma oportunidade. Então a gente não pode desprezar as oportunidades quando elas aparecem, porque nem sempre elas aparecem de novo. E pode ser que essa oportunidade mude toda a tua história e a empresa ainda vai te assessorar e te dar suporte nisso. Não pode perder. Oportunidade de aprendizado não vai perder. Conhecimento não pesa, então o conhecimento só acrescenta. O conhecimento, você estava falando de sempre contribuir, né, de você estar repassando conhecimento. O meu pai tinha uma ilustração que ele falava o seguinte: o conhecimento na vida de alguém é como um poço que tem água. Você tira um balde, nasce outro. Entendeu? Você tira um balde de conhecimento, nasce um outro balde de conhecimento. Agora, se a água ficar parada, ela estraga. Então, o compartilhar o conhecimento realmente te aumenta a capacidade de aprender e de enxergar um insight que você não tinha visto. Só de conversar com outra pessoa. Então, a oportunidade de ensinar, a oportunidade de aprender, a oportunidade de compartilhar, precisa ser explorada sempre que ela aparece. Porque às vezes ela não volta e pode mudar a tua vida. Mudou a sua, mudou a minha. É interessante, você falou de cultura e eu queria perguntar também isso. Então, no momento em que a empresa decide investir no treinamento ou na formação de um colaborador, como faz para transformar isso em cultura dentro da empresa? É possível? Mais uma pergunta de reflexão. Não, é possível sim, porque cultura é algo extremamente orgânico, né? E cultura organizacional, ela vai navegando, tem aquelas coisas que são essenciais, que não se abrem mão, mas ela vai navegando, né? Vai modelando, assim. Agora, a partir do momento que o profissional começa a colocar em prática, começa a fazer os resultados, começa a impactar em questões de estilo de gestão, de liderança, de administração, sim, você vai, que eu falei, navegando, você vai modelando novamente a cultura. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Sim. Vai muito também do colaborador, né? Entender que existe uma reciprocidade ali. Sim. Né, de receber aquilo até com gratidão para que eu tô recebendo aqui uma oportunidade, como o Dani falou, deixa eu retribuir para a empresa. Todas as formações que eu recebi de empresas, né, eu sou extremamente grata, porque fez parte da minha é parte da minha bagagem. Sim. Mas, assim, é o que o Daniel falou, se a empresa está investindo, aproveite, abrace. O problema é que às vezes tem um profissional que não está engajado. Né? E não abraça a oportunidade. Sim. E às vezes tem um profissional que está super engajado e não recebeu o benefício, se a empresa oferece, né? Porque está novo ou porque, não sei, aí tem que ver o que aconteceu. Mas para esse profissional não se desanimar e buscar outras fontes de conhecimento para ele poder se desenvolver e não ficar esperando, porque tem muita gente que fica... Eu estou generalizando, tá, pessoal? Sim. Mas eu já, ao longo da minha trajetória, eu vi alguns profissionais falando assim, mas a empresa não ofereceu, a empresa não dá. Então, assim... Numa atitude muito passiva, né? De que tem que vir de lá e não necessariamente daqui para lá. Exato. Exatamente. Ou daqui para aqui mesmo, né? Sim, porque quando você vai atrás, você está demonstrando para o outro que você está interessado, que você tem interesse no assunto, que você tem interesse em desenvolver, que você tem interesse em dar um próximo passo. Você está dando o sinal. E assim, se a empresa não percebe isso, alguém de fora percebe. Bom você ter tocado nesse assunto. A empresa que investe em treinamento com medo de perder, ou que não investe, no caso, que não investe, né, em formação, em treinamento, por medo de melhorar muito aquele profissional e perdê-lo, ainda existe, já existiu, ainda existe, estou aqui fazendo uma afirmação, né? Ainda existe. Tem. É o que mais que ainda existe. A empresa que não investe no seu quadro funcional para desenvolvê-lo vai perder o negócio no curto prazo, no médio prazo. Por quê? Se você não tem um time se atualizando, são as pessoas que executam os trabalhos. Ainda não estamos todos robotizados. São as pessoas. Se o teu time não está atualizado, se o teu time não está engajado, e você tem medo de fazer isso, porque você vai perder ele, você vai perder ele de algum momento. E você pode fazer a sua empresa passar a ser uma empresa que não seja mais atrativa.
não tem mais competitividade, você não consegue mais pagar bons salários, porque você não consegue mais ter preço, você não tem mais diferencial, você vai fechar, você vai acabar. Então, não investir no conhecimento é você adiar ou empurrar um pouco para frente o fim da tua operação. É necessário o aprendizado, ele é necessário, porque as coisas mudam muito rápido. Eu uso muito a inteligência artificial para aprender, mas como a Ana, eu concordo, as fontes tem que ser questionável. E o que eu peço a ele sempre é que ele cite a fonte onde ele pegou e mande o link para eu pegar a fonte para ler. Eu direciono ela, falo, eu quero que você vá nos artigos acadêmicos que você tem no Google, que você tem artigos de nível A, artigos que você me reporte de revistas especializadas. Então você pode dar uma visão de prompt para ele, onde ele vai buscar. E fora disso, fala, não quero nada fora disso. Mas como é que você descobre o que é uma categoria de revista? Como é que você descobre o que é um artigo A, o que é um artigo B? Você tem que ir aprendendo esse conhecimento. Se você faz isso e você usa a inteligência artificial, você forma-se mais rápido e aprende mais rápido. Quanto custa isso para a empresa? R$120 por mês, R$150 por mês para você treinar teu povo para fazer isso. Eu vou falar por experiência da gente. Quando eu cheguei na RH Center, nós tínhamos muitas pessoas buscando bolsa de estudos. Não temos mais. Não tem mais o volume que tínhamos antes. Essa procura por uma bolsa, por uma formação. É menos. E eu não acho que é só nós. E você atribui isso a alguma coisa dessa busca? Eu acho que a gente se acomodou na questão do aprender, porque talvez ficou muito fácil e está sempre muito disponível. E quando está muito disponível, você acha que a hora que você precisa, você vai lá e você pega. Você não está mais tão preocupado em construir isso antes. Que é o que a Ana falou. Você só tem de verdade um conhecimento quando você pratica ele. Uhum. Até então é só um entendimento que você teve de algum assunto. E eu não vejo mais as pessoas preocupadas em construir o aprendizado delas e ir praticando e tudo mais. Se você perceber isso, hoje, quem está mais antenado em construção e tudo mais, ou teve uma base familiar muito forte que insiste nisso, ou são pessoas que estão jogando, estão trabalhando e precisa desse conhecimento. Aí ela vai lá e procura, porque eu preciso, porque eu estou falando. As pessoas procurarem isso antecipadamente, buscar o conteúdo lá na frente, eu não vejo mais isso como era antes. Eu vejo muito pouco. Mas você vê isso como positivo ou negativo? Porque eu refletindo aqui sobre o que você está falando, imagino que antigamente buscavam a bolsa de estudos, muito já pensando assim, é mais um item no meu currículo que eu vou ter caso eu não continue naquela empresa. E hoje em dia, não sei, posso estar falando uma grande besteira aqui, mas talvez isso não pese tanto mais, pese mais esse conhecimento específico que você está falando, né? Eu preciso saber isso aqui para executar esse serviço, então eu vou atrás desse aqui. E aí não necessariamente casa com essa história da bolsa de estudo. Mas a bolsa de estudos não necessariamente é para a carreira acadêmica comum. Você pode fazer uma certificação, você pode fazer um curso específico, como a gente já fez. E a questão, eu vou dar um exemplo aqui de uma colaboradora nossa. Ela é uma pessoa, assim, ela é muito engraçada. Eu acredito muito no potencial dela e ela é muito inteligente, muito inteligente. E eu reconheço isso nela. O que você entregar na mão dela, ela faz. Por quê? Porque se ela não souber, ela vai procurar o conhecimento, ela vai estudar, depois ela volta com um monte de informação daquilo que você só direciona. Isso é dela. Isso é dela. E aí nós trouxemos lá em 2019, em 2018, a gente começou a se preparar para a LGPD. Era uma coisa que ainda estava na Europa, no Brasil ainda não estava homologado, mas nossos clientes eram multinacionais, nós precisávamos começar a buscar essa certificação. Eu entreguei para ela. Ela era uma assistente comercial na época. Ela era uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto. Mas pelo perfil dela, vontade de aprender, vontade que ela tem, eu falei assim, tem um desafio para você, você quer? Eu falei assim, eu quero. Nós pagamos uma formação para ela, para esse assunto. Hoje, dentro da empresa, ninguém conhece mais LGPD, processo e metodologia do que ela. E foi uma oportunidade que foi aberta pelo perfil da pessoa. Não era uma bolsa de estudos formal. Era uma necessidade, ela foi fazer. Mas ela estava aberta para isso. O que eu vejo hoje, assim, Virginia, o conhecimento está disponível, está nas plataformas, mas você não vê os jovens buscando conhecimento como nós vimos no passado. Eu sou da velha guarda, eu sou da Barça. Eu sou leite de saquinho, que eu falo, né? Eu sou leite de saquinho. A gente precisava buscar esse conhecimento e maturar esse conhecimento. Como que eu faço hoje com os meus filhos?
Hoje, o Heitor ainda não tem telefone. O Gustavo já tem celular. Ele começou a ter telefone a partir, acho que dos 13 anos. Controlado no Google Family é 1 hora por dia. Não tem mais. Eu vou pedir umas dicas suas depois disso aí. Ah, tá. É muito Eu tô tendo um importante. problema sério lá em casa com muito importante. E aí, o que acontecia? Eu não conseguia falar pro Gustavo. O Gustavo ainda lê mais. O Heitor, ele já é mais relutante. Ele tem 9 anos. Não é o jeitão dele. Como é que eu faço esses moleques pegarem o gosto pelo aprendizado? Para saber onde buscar a informação. Então, o que eu fiz? Eu criei o Clube do Livro. Então, lá em casa, terças e quintas é o Clube do Livro. São 45 minutos. Não tinha pensado na aula da escola, que é 45, 50, mas foi 45 minutos. Como é que funciona? O Gustavo vai comigo, tanto os dois foram numa livraria, escolheram os livros, os assuntos que eles queriam ler. Compramos os livros, vamos para casa. Toda terça e quinta, a gente faz a leitura dos livros presencialmente ou remotamente. Porque eles são filhos do meu primeiro casamento, então quando eles estão com a mãe, a gente liga o WhatsApp online e a gente faz remotamente. Porque qual que é o desafio? Vocês leem juntos Lemos o livro. juntos. Ah, que legal. A gente lê o livro junto, então não tem telefone, não tem interrupção, a gente senta todo mundo junto para ler o livro. Cada um num assunto nada a ver. E quando acaba o período de leitura, cada um tem um minutinho para falar do que leu, do que aprendeu e do que acha legal, do que não gostou. É uma forma deles aprenderem aonde buscar, eles interpretarem o que eles leram, eles falarem, começar a desenvolver, construir o raciocínio para falar e aprender que se eu não estiver um dia, eles sabem como fazer. Sabem onde é a livraria, sabem onde tem conhecimento, sabem onde tem um conteúdo para buscar. Eu gosto muito de podcast, eu sou igual a você, mas eu não faço nada sem estar ouvindo alguma coisa. Então eu estou aprendendo alguma coisa assim. Mas eu ainda preciso do livro para eu formar e eu validar aquilo que eu estou ouvindo. O meu pai tinha uma frase que ele sempre pegou muito na minha orelha e do meu irmão, que era o seguinte: você é a fonte do conhecimento ou você é o papagaio que repete. Então, assim, se você vai repetir alguma coisa, você tem a certeza do que você está repetindo. Senão você vai fazer papel de idiota. Você está repetindo uma mentira, uma bobagem. Então ele fazia a gente buscar a fonte de quem falou. Ele fazia você ler o cara que escreveu, para saber se aquilo era verdade. Então, quando eu cheguei no mestrado, foi até mais fácil. No mestrado, o que mais você tem é fonte. Onde você pegou. Então, você já foi mais fácil. Mas ele pegava no pé da gente isso desde muito cedo, com a 4º ano primário. Meu pai, na parte de formação, ele é uma pessoa limitada na parte acadêmica. Mas na forma de buscar o conhecimento e de obrigar a gente a pensar diferente, ele sempre pegou muito pesado. Então, meu pai não aceitava a gente não estar lendo nada. Você tem que estar lendo alguma coisa. Não pode não estar lendo nada. É um absurdo. O meu pai pegava muito do pé o seguinte: você tem que saber se comunicar. Você precisa saber conversar com as pessoas. E ele falava muito. Italiano, a gente falava que para deixar o pai quieto é só amarrar as mãos dele, né? Que fica coisa de italiano. Mas ele foi a nossa orientação de conhecimento, de buscar o conhecimento. Então, o que eu falo, que eu percebo uma dificuldade da geração nova, é que eles querem as pílulas. Isso é bom. Mas isso é bom para dizer por onde você vai começar a aprofundar. Não só as pílulas. Senão, você tem o conhecimento na vastidão de um oceano, mas na profundidade de um pires, né? Você sabe de tudo, um monte de coisa, não sabe nada profundamente. Então, você nunca vai conseguir desenvolver nada muito melhor. Porque você sabe falar de tudo, mas profundamente você não sabe nada. É isso que eu encontro hoje na turma. Todo mundo discute alguma coisa, mas quando você aperta um pouquinho mais, não sabe. Não sabe. Porque o conhecimento veio muito provavelmente de uma sequência de vídeos do TikTok. Sim. Faz sentido, Ana? Faz. O que a Ana fala, que você precisa praticar o conhecimento para você realmente reforçar ele e falar assim, eu domino esse assunto, são poucos que estão fazendo. Você está se balizando pelo que você ouviu. O que você ouviu, ele te acrescenta, mas ele não te define no conhecimento, ele te acrescenta. Aí você, putz, eu gostei muito desse assunto. Quem escreve sobre isso? Eu tenho tais nomes que escrevem sobre isso. Qual é o ranking dos caras mais procurados nas livrarias sobre esse assunto? É esse aqui. Então eu vou comprar um livro e vou ler. Eu vou tentar entender um pouco melhor o que o cara está falando. Porque ele falando já é um resumo do que ele aprendeu, que já tem o viés do que ele gosta ou do que ele prefere. Então você não tem a fonte do conhecimento. Você tem a percepção de alguém sobre aquilo. Por isso que é importante você buscar o conhecimento e não ser um papagaio que repete o que os outros falam. Só um ponto aqui importante que eu falei, a questão da prática, né? Imagina você que tem um médico cardiologista. Aí ele teve a aula lá da cirurgia cardio,
né? Então, ele assistiu a aula, ele leu os livros e ele vai fazer a cirurgia. Ele precisa de um acompanhamento, ele precisa alguém do lado fazendo, né? Sim. Ele não vai operar só com o conhecimento dele que ele viu em sala de aula e ele leu nos livros. Ele precisa praticar de alguma forma, supervisionado, com alguém do lado, fazendo a orientação, até ele conseguir fazer sozinho. Perfeito. Maravilha. Perfeito. E esse é o grande papel da empresa. Você ter pessoas para ajudar a desenvolver. E é aí que a gente vai começar a falar de liderança, né? É. Que é o tema do nosso próximo episódio, porque o Daniel e a Ana Paula vão estar conosco até no próximo episódio e no outro também, tá? É uma trinca aqui. Nesse primeiro, a gente quis trazer esse assunto da educação corporativa para já começar a introduzir esse tema da importância, né? Do aprendizado, do aprendizado contínuo, como você falou, do conhecimento em si, do compartilhamento, inclusive. Tem uma frase que eu aprendi, inclusive, eu falei dela num episódio anterior aí. Quem quiser acompanhar, basta procurar lá na lista, né? Que é a história da maçã. Quando eu tenho uma maçã e eu dou a maçã para você, eu deixo de ter a maçã e você passa a ter a maçã. Mas quando eu tenho conhecimento e eu dou esse conhecimento para você, nós duas temos conhecimento e saímos dessa conversa, né, um pouco melhores, né, com mais conhecimento. Então, acredito que no próximo episódio a gente dê sequência, agora trazendo mais para o assunto liderança. Espero que vocês fiquem aqui com a gente. Ana, para finalizar esse episódio, eu te perguntei a vírgula sobre o aprendizado. Qual é a interrogação que fica aí para quem está assistindo em relação à educação, seja corporativa ou não, para a sequência aí para os próximos anos? A interrogação, o que você vai fazer de diferente para poder adquirir aquilo que você quer e conquistar tudo que você quer? Não? Fica a pergunta. Muito bom. Deixa o contato, quem quiser te encontrar nas redes sociais, no LinkedIn, onde você está mais presente. LinkedIn, tá Ana Paula Cunha Valadão, e o Insta também, Ana Paula Cunha Valadão. E você, Dani? O meu LinkedIn é Daniel Rigonato, com 2 T's. E o meu Instagram é DN Rigonato, @DN Rigonato. Ou bpo. Ou bpo.rhcenter.com.br. É bpo.rhcenter só, né? Isso. E você, se ainda não segue o Vírgula nas redes sociais, nós estamos no YouTube e no Spotify com os episódios semanais e também no Instagram e no TikTok e também no YouTube Short.